Quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Este é um texto que eu meditei com minha família esta semana no culto doméstico. Filipenses capítulo 1. Eu quero convidá-los a, antes da leitura, fazermos mais uma oração. Amado Deus, nosso querido Pai, Tu sabes, ó Senhor, da minha total incapacidade, Pai, para pregar a Tua palavra. Mas se Tu quiseres falar conosco, Pai, através deste vaso de barro, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, guiar-me, que minhas palavras não sejam minhas, mas seja a exposição da Tua palavra, Pai, na completa e total direção do Teu Espírito Santo. Tu sabes, ó Senhor, o quanto o meu coração está quebrantado, Pai. O quanto eu reconheço a minha miséria, Senhor, e total dependência de Ti, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor. De mim mesmo nada tenho a oferecer, Pai. Por isso, Pai, eu diminuo aqui, eu me humilho aqui perante os meus irmãos, reconheço que não sou digno de pregar a Tua palavra, mas estou aqui obedecendo, Senhor, o Teu chamado para isso. E sei que o Senhor usa os pequenos, o Senhor usa os débeis. Então eis-me aqui, Senhor. Fala, Pai, com a Tua igreja o que Tu quiseres, ó Senhor. Eis-me aqui, Senhor, que cada coração aqui esteja preparado pelo Teu Espírito Santo para receber a poderosa palavra do Senhor. Que como semente venha, Pai, dar muito bom fruto, uma vez semeada em nosso coração. Que venhamos ouvir a Tua palavra de bom e reto coração, para que ela venha produzir em nós aquilo que Tu queres, Pai. Que sejamos transformados, que venhamos, ó Pai querido, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus e darmos muito bom fruto que glorifique o Teu nome. Nós assim, ó Senhor, oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Epístola de Paulo, o apóstolo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 11. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo,
cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Peço que mantenham suas Bíblias abertas em Filipenses capítulo 1. Meus queridos irmãos, nós temos vivido dias tão turbulentos, tão ameaçadores. Tivemos recentemente a situação que pegou todo o mundo de surpresa, que foi a pandemia, que causou uma turbulência em todos os setores da sociedade por conta da obrigatoriedade de se ficar em casa, de determinados empregos serem afetados, comércios serem fechados, e hoje vivemos consequências disso. E na verdade essa situação ela não se deu ainda por terminada. Essa semana mesmo vi que há uma nova onda na Europa, nesse preciso momento, que pode se espalhar pelo mundo inteiro, provavelmente mais uma dita variante. Como se isso não bastasse, nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial, que de fato será a primeira guerra mundial, porque as duas outras grandes guerras, embora sejam chamadas de mundiais, elas foram mais localizadas apenas na Europa. Porém, agora, com o mundo globalizado como está, nós sabemos que todas as nações serão afetadas e terão que se envolver. E veremos o cumprimento do que disse o Senhor Jesus a respeito do princípio das dores, de que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. E que nós, irmãos, em breve seremos odiados de todas as nações por continuarmos anunciando o Evangelho de Cristo e a Jesus como único Senhor e Salvador para esta humanidade perdida. Sabemos, irmãos, que nós estamos às vésperas de situações ainda piores do que a da pandemia. Porém, eu não digo isto, irmãos, para assustá-los. Na verdade, eu sei que vocês já sabem disso. Mas eu preciso lembrar isso aqui, porque a epístola que nós acabamos de ler, nestes primeiros 11 versículos, foi escrita num contexto de perseguição. Foi escrita num contexto onde o próprio Paulo estava preso, irmãos. Ele da prisão escreve esta epístola. E o interessante é que de todas as epístolas de Paulo, esta é considerada a epístola da alegria. Por Paulo repetir essa palavra tantas vezes nesta epístola, mostrando que as prisões dele não eram vistas por ele como algo negativo, mas como algo que vinha inclusive fortalecer a pregação do Evangelho e animar outros irmãos a pregarem o Evangelho, sabendo que mesmo preso, Paulo não negava a Cristo, porque ele tinha certeza daquele em quem ele cria. Glória a Deus. E então, as perseguições que a igreja sofria não deveriam fazer com que os irmãos viessem a se entristecer com isso, porém, se alegrar, até mesmo porque o Senhor havia profetizado que haveriam perseguições antes da sua vinda. E provavelmente por isso Paulo acreditava que Jesus voltaria ainda na sua geração. Prova disso é que ele, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, no versículo de número 15 do capítulo 4, ele diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, ele acreditava que ainda estaria vivo na vinda do Senhor. Ele tinha essa expectativa de Cristo voltar na sua geração. Temos que nos lembrar, irmãos, que quando Paulo escreveu isso, ele não tinha em mãos o conhecimento que hoje nós temos da Escritura, dos Evangelhos, por exemplo.
quase que unanimidade entre os estudiosos do Novo Testamento que as epístolas foram escritas antes dos evangelhos. Por isso que o próprio Paulo não faz menção aos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas, muito menos de João. João foi escrito depois do martírio de Paulo, por exemplo. Isso com certeza. Não há, até onde eu saiba, nenhum estudioso que diga o contrário. E também, muito menos, havia sido escrito o livro da Revelação, o Apocalipse, né? E então, Paulo não sabia que ainda havia que acontecer algumas coisas no mundo antes que viesse o Senhor. E nós sabemos, então, destes sinais que antecedem a vinda do Senhor. Porém, ao contrário de Paulo, nós temos todos os livros do Novo Testamento que foram inspirados por Deus, escritos pelo Espírito Santo através dos apóstolos e de outros escritores que foram discipulados pelos apóstolos, como Marcos, por exemplo, que aprendeu o Evangelho através de Pedro, apóstolo de Cristo, como Lucas, que foi companheiro do apóstolo Paulo. Então nós temos esta bênção, irmãos, de termos o conhecimento que agora sim nós estamos de fato muito perto do retorno do Senhor. Temos também evidências implícitas na palavra muito fortes para crermos que se passariam sim 2000 anos até o retorno do Senhor. Não estou com isso dando uma data exata para a volta de Cristo. Quando o Senhor disse que nenhum de nós saberia o dia e a hora, eu creio que Ele também incluiu nisso o mês e o ano. Tá? Apenas dia e hora, porque era uma frase dita na época, né? Muito comum, ninguém sabe o dia e a hora, mas está se referindo à data por completo. Então não posso especificar o mês, não posso especificar o ano, muito menos o dia e a hora. Mas nós podemos discernir os tempos e temos que discernir os tempos. E sabemos, irmãos, que os últimos sinais estão se cumprindo. E esta guerra que está para acontecer, ela pode até mesmo ser o fato histórico mencionado na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, logo no início do capítulo, quando se fala sobre um grito que é dado à meia-noite, quando as 10 virgens estavam adormecidas, como hoje a maioria das igrejas estão adormecidas. Aquelas 10 virgens representam a totalidade da igreja. Esse número 10, não por acaso, alguém já perguntou, por que na parábola não foram 12 virgens? Há um propósito nisso, nesse número 10, porque 10 foram as tribos que se dispersaram pelo mundo. 2 apenas, Judá e Benjamim, ficaram em Jerusalém. As outras 10 foram para o norte e depois se dispersaram pelo mundo. Em desobediência, inclusive, quando a palavra disse que não era para os judeus estarem tomando para si mulheres gentias, mas essas 10 tribos fizeram isso. E fisicamente, a semente de Abraão foi espalhada no mundo inteiro. Inclusive, há um consenso que em todo exame de sangue, se for feita uma análise de DNA, todos nós temos um pouquinho de sangue judeu, todos nós. Se espalhou pelo mundo inteiro. Isso simbolizava a graça de Deus em Cristo Jesus, alcançando o mundo inteiro, dando possibilidade a todos nós de sermos salvos. Mas nem todos que ouviram o Evangelho serão salvos. E nem todos que se dizem igreja, que têm uma Bíblia, são salvos. Porque embora tenham uma Bíblia, não têm o Espírito Santo. Ou um dia vieram a ser a morada do Espírito, mas permitiram que a chama se apagasse. Foram entristecendo o Espírito Santo por resistir àquilo que o Espírito Santo nos manda fazer.
O nosso papel é não resistir ao Espírito Santo. Quando Ele nos chama para orar, quando Ele nos chama para meditar na palavra, quando Ele nos chama para perdoar, para pedir perdão, para fazer o bem, para evangelizar, para falar de Cristo para alguém. Mas quantas vezes nós resistimos? Paulo acreditava que o Senhor Jesus viria na sua geração. Ele só se deu conta que ele não estaria vivo na volta de Cristo quando escreveu sua última epístola, que por consenso de estudiosos é considerada a segunda epístola a Timóteo. Não foi a Tito, mas foi a Timóteo. A última epístola que ele escreveu antes do martírio. Onde não por acaso ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu espero poder dizer isso no meu último dia nessa terra. Eu espero poder dizer isso. São tantos os ataques contra a nossa fé. Por isso, no estudo de hoje eu trouxe sobre a questão das heresias, das seitas heréticas, porque com a facilidade que temos hoje das informações, do conhecimento, nós acabamos tendo também conhecimento de heresias que se passam por doutrina bíblica, mas são heresias que podem nos afastar da graça de Deus que há em Cristo, da fé em Cristo para a nossa salvação. Então, irmãos, nós estamos perto de dias ainda piores do que esses que vivemos, mas eu não digo isso, repito, para assustar vocês ou para desanimar vocês, muito pelo contrário, para que nós venhamos nos alegrar, porque quanto mais as profecias se cumprem, mais e mais se fortalece a minha fé na palavra de Deus. Porque eu estou testemunhando o cumprimento de profecias milenares que estão acontecendo no nosso tempo. E que todas elas acontecerão no espaço de uma geração. Queridos irmãos, a geração que viu a figueira voltar a dar folhas, aquela figueira que estava seca, voltando a dar folhas, não frutos, folhas. Israel, que voltou a ser uma nação em 1948. Minha mãe nasceu em 1948, ela ainda está viva. E no espaço de uma geração, tudo acontecerá. Foi o que ele disse em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Nós somos esta geração. E por isso o Espírito Santo permitiu que Paulo, sendo um dos escritores do Novo Testamento, acreditasse que Jesus viria na geração dele para nos dar orientações importantes. E o que foi que Paulo escreveu aos Filipenses? Vejam que ele menciona o dia de Cristo, a volta de Cristo, 2 vezes aqui. Em apenas 11 versículos, 2 vezes. Ele menciona no versículo de número 6, ao dizer: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Falando do retorno do Senhor. Então ele cria que aqueles irmãos filipenses estariam vivos no dia do retorno de Cristo. E menciona também no versículo de número 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. E quando ele menciona aqui, pela segunda vez, o dia de Cristo, a volta do Senhor, chamado também de o dia do Senhor, no versículo 10 ele está mencionando isto dentro de uma oração, que é uma das 7 orações que nós encontramos de Paulo nas epístolas que ele escreveu. Nós encontramos, por exemplo, na epístola aos Efésios, 2 orações que Paulo fazia pelos irmãos que moravam em Éfeso.
E encontramos aqui em Filipenses uma oração que Paulo fazia aos irmãos que moravam em Filipos, e por isso chamados filipenses, que é a oração que está do versículo 9 ao 11. E como Paulo esperava que o Senhor voltaria naquela geração e muito perto estaria a sua vinda, ele dá orientações importantes aqui a respeito do que ele pedia a Deus para que aqueles irmãos, no dia da vinda de Cristo, no dia do Senhor, não tivessem perdido a bênção da salvação, se afastando de Cristo, saindo do caminho. Mas o que Paulo pedia para que eles perseverassem em Cristo? E nós encontramos aqui então. E a minha esperança, irmãos, é que nós também venhamos orar assim. E quando nós comparamos todas as orações que nós encontramos que Paulo fazia pelas igrejas, quando comparamos, é muito interessante que em nenhuma delas ele pede nada material. Ele não pede nada de material. Não pede por emprego para os irmãos, não pede por prosperidade material, não pede absolutamente nada material. Ele não pede nem mesmo por saúde para aqueles irmãos. Ele só pede o reino de Deus em nós. Que nós venhamos viver de fato o reino de Deus, com todas as suas características deste reino. E aqui nós encontramos 3 dessas características, que eu diria que são as mais importantes para que no tempo do fim que nós estamos vivendo, nós estejamos muito focados nessas 3 características e não deixemos de praticá-las, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo. Lembrando que é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, como Paulo disse no versículo 6. A obra é do Senhor. Qual é o meu papel? Não resistir e orar para que o Espírito Santo de Deus venha me transformar mais e mais. De que maneira? Em primeiro lugar, como nós vemos no versículo 9, e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Irmãos, esta versão que eu uso é a melhor versão de todas as 4 ou 5 que existem em português, que são baseadas no texto chamado texto Receptus, que é o texto mais confiável, que foi o mesmo texto que Lutero usou para a versão que ele fez em alemão, que o rei James usou para a versão chamada King James, que foi feita no ano de 1611, que o próprio João Ferreira de Almeida usou. Eu estou aqui me referindo a Almeida Corrigida Fiel. Porém, a Almeida Corrigida Fiel, ela tem às vezes algumas palavras que poderiam ter sido melhor traduzidas quando a gente examina o texto original grego, né? E aqui, por exemplo, quando diz assim, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência, essa palavra traduzida como ciência, em grego é epignosis, que significa pleno conhecimento. Pleno conhecimento. E a palavra traduzida como conhecimento, em grego, é aistesis, que melhor é traduzida como percepção. E de fato há algumas versões que já traduzem mais ou menos dessa forma. Então, lendo novamente aqui, sendo mais exato no texto grego, que foi o texto que Paulo escreveu, foi em grego, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Essa seria uma versão mais fiel ainda ao texto grego. Porque a Almeida Corrigida Fiel, ela é fiel ao que João Ferreira de Almeida escreveu. É importante dizer isso. Aonde João Ferreira de Almeida acabou falhando em alguma palavrinha, infelizmente a serve acaba
também errando junto com João Ferreira de Almeida, porque não é fiel ao texto original, é fiel a João Ferreira de Almeida. E ele, homem falho, em algumas palavras ele acabou não traduzindo muito bem. Porém, ainda é a versão em português mais confiável em relação ao texto Receptus. Eu tenho um estudo sobre isso, não dá tempo de eu falar sobre isso aqui agora, mas existem versões hoje em português que tiram quase que versículos inteiros da Bíblia, ou palavras da Bíblia. Não é o caso da CF. A CF pode ter alguma palavra que poderia ser melhor traduzida, mas a palavra está lá. Mas existem outras versões, onde a palavra não está lá. Então, por exemplo, quando Jesus disse, esta casta de demônios só sai à força de oração e jejum. Na Almeida Corrigida Fiel está, oração e jejum. Na Almeida Revista e Corrigida, que também é baseada no texto Receptus, está, oração e jejum. Na Bíblia King James 1611, também está, oração e jejum. Porém, a partir da Almeida Revista e Atualizada, ou e jejum está entre colchetes, e no rodapé escrito a mentira de que não está nos melhores manuscritos, ou já nem aparece mais o jejum, nem aparece mais. Porque a Almeida Revista Atualizada não é, de fato, uma versão de João Ferreira de Almeida, porque não se baseia no texto Receptus que João Ferreira de Almeida se utilizou para fazer a sua versão. Então, o próprio nome Almeida Revista Atualizada já é uma mentira, porque João Ferreira de Almeida não escreveu aquele texto. Não foi a versão que ele fez. Mas a Almeida Corrigida Fiel, sim. A Almeida Revista e Corrigida, também. A Bíblia King James, não a atualizada, a de 1611, também é um texto baseado no texto Receptus, ou chamado texto recebido. Dito isto, irmãos, eu quero aqui lembrar que a primeira coisa que nós temos que atentar com muito cuidado nesse tempo do fim, e que corremos o risco de sermos contaminados e de perdermos o foco, é que não podemos esfriar no amor. Não podemos permitir que as más notícias, que a maldade humana, tão propagada através da mídia, sejam em noticiários ou mesmo em filmes, porque os filmes colocam diante dos nossos olhos as maiores atrocidades, e por mais que você saiba que aquilo é uma ficção, mesmo assim, você viu a iniquidade, você viu a maldade, você viu alguém ser assassinado, você viu alguém cometer uma impiedade, você viu cenas abomináveis, foram colocadas diante dos seus olhos, mas os nossos olhos não deveriam estar colocados nessas coisas. Porque quanto mais nós vemos a maldade sendo praticada, mais corremos o risco de termos o nosso coração endurecido para o sofrimento humano. E de tanto nós vermos em filmes pessoas morrendo, pessoas sendo assassinadas, se na vida real nós vermos isso acontecendo diante dos nossos olhos, pode ser que isso nem nos espante mais. Pode ser que já estejamos acostumados com isso. De tanto assistirmos noticiários também sanguinários, onde só se falam de tragédias, de coisas terríveis. E o pior, os apresentadores desses noticiários, quanto mais terrível é a notícia, mais eles sentem prazer de ficar remoendo aquela notícia. Vocês já notaram? Ficam remoendo aquilo, ficam remoendo. A notícia poderia ser dada em 30 segundos, mas eles ficam falando daquilo por 10, 15 minutos. Remoendo. E se você fica assistindo essas coisas, você corre o risco de ter o seu amor cada vez mais esvaído do seu coração. Você pode se tornar uma pessoa fria, uma pessoa indiferente ao sofrimento humano,
de tanto se acostumar com a maldade. Por isso o Senhor nos advertiu no sermão escatológico, em Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, vejam o que ele disse, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Mas ele acrescentou, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Temos que perseverar em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso semelhante, como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso Paulo orava pelos filipenses, e com certeza ele orava dessa forma também pelos demais irmãos de outras igrejas, para que o amor deles, ao invés de diminuir, crescesse cada vez mais e mais. É interessante como ele diz mais e mais, cada dia mais. Não somente o nosso amor a Deus e ao próximo não pode diminuir, como ele tem que aumentar, irmãos. Então temos que nos perguntar, o meu amor por Deus hoje é maior do que quando eu me converti a Cristo? Eu o amo ainda mais? O meu amor ao meu semelhante é maior do que quando eu me converti a Cristo? Ou é o contrário disso? Ou eu deixei de amar o meu vizinho depois que eu me converti a Cristo e comecei a perceber o quanto ele é ímpio? E antes eu cumprimentava com alegria, e agora eu já nem cumprimento mais, porque ele é um ímpio pecador. A nossa prática cristã tem nos feito bem ou mal, irmãos? Estamos amando cada vez mais os perdidos? Ou os estamos detestando cada vez mais por causa dos pecados que sabemos que eles cometem? E nos esquecemos que cometíamos também no passado. Então temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Não podemos nos esquecer que o Senhor nos deixou um mandamento. Um mandamento. Um mandamento que resume todos os mandamentos que têm que ser praticados. Um mandamento. Ele disse claramente, o meu mandamento é este. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Temos um mandamento. É mandamento, é para ser obedecido. E o Senhor nos lembra disso no sermão escatológico. O sermão escatológico começa em Mateus 24 e conclui-se com uma analogia, uma comparação, uma parábola, eu diria, no capítulo 25. Na verdade, são 7 parábolas que há no sermão escatológico. E a última delas é quando o Senhor compara o reino de Deus com a separação entre bodes e ovelhas. E ele diz que dirá aos bodes, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Eu estava nu e não me vestistes. Eu era forasteiro e não me hospedastes. Eu estava enfermo e não me visitastes. E então perguntarão a ele, mas quando, Senhor, te vimos com fome, com sede, nu, forasteiro, enfermo, e não te demos assistência? E ele dirá, todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim deixastes de fazer. Como isso é sério, irmãos? Como isso é sério, irmãos? Quando nós estamos diante de alguém que precisa de ajuda,
Quem vocês acham que o Senhor espera que ajude essa pessoa? Se foi Ele que colocou essa pessoa diante de nós. Quantas vezes nós agimos como o sacerdote e o levita que passaram de largo daquele que estava caído à beira do caminho, depois de ter sido roubado e espancado por assaltantes? Quantas vezes eu desprezei o meu semelhante? Quantas vezes? Quantas vezes o meu coração se endureceu? Quantas vezes? Muitas, irmãos. Muitas. Eu não sei se hoje eu amo mais o meu próximo do que eu amava quando eu era um recém-convertido. Porque eu me lembro que quando eu era um recém-convertido, eu trabalhava de office boy contínuo, né? Nem existe mais esse tipo de função. Existe motoboy hoje em dia, né? E eu estava no centro da cidade, perto da Candelária, no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. Me lembro muito bem de onde eu estava, porque aquilo me marcou muito. E eu estava ali andando depressa com uma pastinha na mão, porque eu estava indo em vários bancos, empresas, né? Fazendo as coisas que o meu trabalho exigia. E daí eu me deparei com uma senhora que estava com uma latinha e com uma criança de colo amamentando aquela criança, um bebê, e com mais umas 3 criancinhas do lado. E ali com uma latinha para receber uma esmola, né? E eu passei direto, com pressa, correndo. Só que antes de chegar na esquina, eu não consegui continuar. Eu precisei voltar, eu me agachei e disse para aquela senhora: eu queria pedir desculpas que eu não tenho nada para te dar, mas eu só queria te dizer uma coisa. Eu conheci Jesus e eu sei que Ele é real e Ele pode te abençoar. E eu queria dizer que, apesar do que você está sofrendo, Jesus te ama. Glória a Deus. E quando eu disse aquilo, aquela senhora começou a chorar e disse: o que você me deu hoje não tem preço. Foi mais do que qualquer pessoa colocou já aqui para mim nessa latinha. E nós, irmãos, temos permitido que o amor se esfrie em nossos corações. Mas não podemos. Não podemos. Eu espero que o Senhor nos diga naquele dia: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu estava enfermo e me visitastes. Porque todas as vezes que fizemos isso a qualquer pessoa, por mais desprezível que seja aos olhos do homem, o Senhor recebe para Ele, e dirá para nós: foi a mim que fizeste. Perto está a vinda do Senhor, perto está esse dia, irmãos. Perto está esse dia, irmãos. Será que nós somos das 5 noivas que tem azeite na lâmpada? O azeite é o próprio Cristo. O azeite é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Há isso em nós. Em segundo lugar, no versículo 10, Paulo ainda ora dizendo: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Se em primeiro lugar nós temos que crescer cada dia mais em amor, eu esqueci de mencionar que esse amor é em pleno conhecimento e percepção, ou seja, eu tenho que ter a percepção de que o que eu faço ao meu próximo, eu estou fazendo ao Senhor. Porque Ele dirá: foi a mim que fizestes, seja o bem, seja o mal.
Por isso que eu não posso pagar o mal com o mal, eu tenho que pagar o mal com o bem sempre. Não importa o mal que tenham feito a mim. O Senhor não quer que venhamos nos parecer com as trevas, irmãos. O mundo paga o mal com o mal, mas nós não. Nós não somos mais deste mundo. Temos que ter o pleno conhecimento de que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se eu fizer um mal a alguém, esse mal voltará para mim. Eu tenho que entender isso. Então não é amar apenas por obediência, mas é amar entendendo por que eu tenho que amar. Porque o meu semelhante, o que eu fizer a ele, eu estou fazendo a Cristo, eu estou fazendo a Deus. Porque Deus está permitindo esta pessoa ter mais um dia de vida. Quem sou eu para me tornar uma pedra de tropeço para que ela se converta a Cristo? Se eu, sendo um discípulo de Cristo, alguém reconhecido como cristão, pago o mal com o mal, essa pessoa terá qual impressão de alguém que se diz de Cristo? Terá a impressão de que é uma pessoa hipócrita, falsa. Eu sei que há pessoas que se aproveitam da nossa bondade. É o preço que temos que pagar. Como Cristo pagou um alto preço pela nossa salvação. Nós temos uma cruz para carregar todos os dias. Temos que negar a nós mesmos todos os dias. E em segundo lugar, irmãos, no versículo 10, ele fala algo aqui muito importante, que ele diz em algumas outras epístolas também, quando ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Sinceros. Somos pessoas sinceras? É muito interessante a etimologia latina da palavra sincero. Essa palavra sincero, a origem dela é de sem cera. Sem cera. Dizia a respeito aos vasos ou objetos esculpidos em madeira que não tinham cera antes de serem pintados, porque eles eram perfeitos. Eram vasos que no momento que foram feitos não teve uma lasca. Eram objetos que foram esculpidos em madeira que no momento em que foram esculpidos não teve uma falha por parte daquele que esculpia. Porque quando haviam falhas, lascas, cera era colocada naquele local para encobrir a falha antes de ser colocada a tinta por cima. Porém, quando aquele objeto estava debaixo do sol escaldante, a cera derretia e a falha aparecia. Então, os objetos sem cera eram mais valiosos, porque eles podiam ficar debaixo do sol e não estariam sendo danificados. Mas os objetos com cera eram falsos. Somos pessoas verdadeiras, irmãos, íntegras, retas, como o Senhor espera que sejamos. Ou somos hipócritas, falsos, enganando a nós mesmos, talvez conseguindo enganar alguns irmãos. O Senhor nos conhece, irmãos, e no dia da sua vinda se revelará. No calor escaldante do dia do Senhor, e com fogo purificará a sua noiva, como mencionamos ontem na nossa reunião, se revelará quem é sincero e quem não é. Então não podemos esquecer disso, irmãos. Se não formos sinceros naquele dia, ele dirá para nós, apartai-vos de mim, porque ele não tem comunhão com pessoas falsas, não tem. Vejam que você está em Filipenses. Se você voltar uma página, você estará no último capítulo de Efésios. Não sei quantos prestaram atenção que no último versículo de Efésios, Efésios capítulo 6,
Versículo 24, Paulo diz assim, ou melhor, o Espírito Santo através de Paulo: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Há pessoas que dizem que amam o Senhor, mas não amam, não. Porque Jesus disse que quem ama, guarda os seus ensinamentos. Quem o ama, segue o que ele ensinou. E quantas são as pessoas que dizem que amam o Senhor e nunca leram um evangelho, mostrando um total desinteresse pelo que Cristo ensinou. Tudo que conhecem de Bíblia é o que ouvem uma vez na semana no culto do domingo. Tem Bíblia, mas não leem. Dizem que amam o Senhor, mas menosprezam o que ele ensinou. Quando lemos a Bíblia, irmãos, nós não lemos por obrigação. Nós lemos porque queremos ser por ela transformados, pela palavra de Deus aqui escrita. Que quando nós lemos e oramos, para que essa palavra nos transforme, ela nos transforma. Essa palavra é viva e eficaz, para nos fazer uma nova criatura a cada dia, crescendo mais e mais em amor, e em sinceridade, e também em terceira coisa e última, santidade, que é o que é dito aqui no versículo 10, logo depois de dizer, para que sejais sinceros, ele acrescenta, e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Sem escândalo algum. Sem que ninguém tenha o que apontar e dizer de mal a nosso respeito. Nós precisamos, irmãos, dar bom testemunho, queridos. Não podemos nos tornar pedras de tropeço. Essa palavra aqui, traduzida como escândalo, no original em grego, significa pedra de tropeço. Alguém que faz as pessoas deixarem de se converter a Cristo porque não estão dando bom testemunho de Cristo. Continuam falando palavrões, gírias, se vestindo com indecência, andando com quem não deve, indo aonde não deve. Fiquei ontem sabendo, por exemplo, de pessoas que se dizem crentes e estavam no Rock in Rio. Eu estive no primeiro Rock in Rio, mas eu era católico. Eu não havia ainda me convertido. Eu não conhecia a verdade em Cristo. Na igreja católica era tudo permitido, pode beber cerveja. Lá em Alfenas tem um barbeiro que corta o meu cabelo. E ele cortando o meu cabelo falou que ele estaria na barraquinha da festa católica, em frente à igreja católica principal da cidade. Na maioria das igrejas em Minas é assim. Tem uma praça, e naquela praça seria tomada de barraquinhas, e ele me contou que ele ficaria na barraquinha do chopp, vendendo chopp a madrugada toda vendendo chopp. Eu perguntei, para quê? Para que isso? Para angariar fundos para a igreja. Aí ele disse, mas você não acabou de me contar que você é o braço direito do padre, que você sabe que a igreja tem mais de R$1 milhão guardado? Para que precisa de mais dinheiro? Só aquela paróquia lá tem mais de R$1 milhão guardado. Para que mais dinheiro? E ele não soube responder. Então me ajudem em oração pela conversão dele. E não há impossíveis para Deus. E aos poucos o evangelho está sendo semeado naquele coração. Então, meus queridos irmãos, eu entendo que nós que sabemos que Jesus está às portas, irmãos, nós sabemos, irmãos, a nossa responsabilidade é maior. Prestaremos contas disso. No dia do juízo, este dia de hoje, este momento, pode ser lembrado para tirar as nossas desculpas. Nós fomos alertados, nós fomos avisados que precisávamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Cristo nos amou, que não podíamos ser hipócritas, mas que temos que andar com sinceridade e que não podemos dar mau testemunho de Cristo.
mas precisamos nos comportar neste mundo como pessoas separadas deste mundo para Deus, vivendo para a glória de Deus, e tudo que fizermos de bom, que não seja para o nosso mérito, mas para a glória do Senhor. Por isso temos a máxima: a Deus toda a glória. Nenhuma glória para mim, nenhuma glória para nós, toda a glória é de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. A respeito da santidade, eu gostaria que nós lêssemos o que está em Tito, capítulo 2. Vamos avançar um pouquinho aqui, estamos em Filipenses. Vamos avançar um pouquinho. Chegamos na epístola de Paulo a Tito, antes de Hebreus e Filemão, logo após 2 Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11. Porque alguém poderá dizer: pastor, somos salvos pela graça através da fé. O Senhor está pregando obras, o Senhor está pregando que tem que amar, que tem que ter sinceridade, que tem que dar bom testemunho. Isso é obra, pastor, isso não é fé, não é graça. Então vamos ver aqui. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos. Então a graça de Deus é didática. A graça de Deus nos ensina. Ensinando-nos o quê? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos. Não abandonamos o pecado para sermos salvos, mas porque somos salvos. Quem realmente é de Cristo não sente alegria em pecar. Pode a sua carne sentir prazer, e sente, porque se o pecado não fosse gostoso para a carne, ninguém pecaria. A carne gosta do pecado, o Espírito Santo de Deus em nós não. Quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus, quando peca, fica triste. Pode ter tido um prazer carnal momentâneo, mas se entristece. E essa tristeza é o próprio Espírito Santo de Deus nesta pessoa, lhe trazendo ao arrependimento, lhe chamando ao caminho que deve andar, a um coração puro, a ter mãos limpas, a não colocar seus olhos naquilo que é pecaminoso, não dar seus ouvidos para intrigas, fofocas, não fazer com que sua língua fale mal do seu semelhante. Estreito é o caminho e apertada a porta que conduz à salvação. Quando me contaram ontem de crentes que foram ao Rock in Rio, quem me contou perguntou a essas pessoas: ué, mas você não é crente? E a resposta foi: a minha igreja pode, a minha igreja é igreja evangélica, mas é liberal. E eu disse: eu não sabia que o caminho agora era mais largo. Não é mais estreito? Como é isso? Queridos irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele disse que a sua palavra não mudaria. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à vida, e poucos acertam com ela, mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos seguem por esse caminho largo. Então, amados, vamos acordar, vamos levar com mais seriedade
O nosso amado Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele é o caminho da nossa salvação. E Ele nos ensina a sua graça. Nós fomos salvos pela graça por meio da fé. A salvação revela o amor de Deus por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Agora pensem comigo, quando nós entendemos que Jesus foi cravado na cruz e verteu até a sua última gota de sangue, por causa dos nossos pecados, por causa dos meus pecados, como posso eu continuar no pecado? Se o pecado trouxe sofrimento ao meu Salvador. Por isso a graça de Deus me ensina a abandonar o pecado. Porque quanto mais eu medito no quanto o Senhor me amou, mais eu quero amá-lo. Glória a Deus. Mais eu quero viver de um modo digno de tão grande salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. Mas esta graça nos ensina a amar a Deus mais e mais, amando o nosso próximo, porque Jesus também deu sua vida na cruz, mais e mais, sendo sinceros cada dia mais e mais, e abandonando o pecado cada dia mais, vivendo em santidade para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós. E eu quero lembrar vocês mais uma vez que isto Paulo dizia nas suas orações aos filipenses. Isso ele dizia nas suas orações, sabendo ou acreditando que o Senhor viria naquela geração. Uma coisa ele acertou: o Senhor vem. Amém. E está muito perto. Glória a Deus. E agora nós temos a certeza que será a nossa geração, pelos últimos sinais que têm acontecido. E o mais importante é perseverarmos no amor, na sinceridade, na santidade. Como diz aqui em Filipenses, no último versículo, no versículo de número 11, nós devemos orar, irmãos, orar por mais amor, total sinceridade e completa santidade, para que estejamos sempre cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Oremos, irmãos. Eu queria pedir que o pastor Anderson faça essa oração, porque em seguida ele já vai entrar na ceia do Senhor. Amém? Então, pastor, por favor. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade. Meu Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelos teus conselhos. Louvamos, ó Pai, pela tua palavra. E o que vem, ó Deus, nos confrontar nessa manhã. Suplicamos a Ti, ó Deus, mantém-nos no Teu amor. Amém. Que o Teu amor possa crescer mais e mais na nossa vida. E que possamos, ó Deus, servir a Ti com sinceridade. Que não haja, Senhor, em nós falha alguma, Senhor. Meu Deus, que a nossa santidade, ó Deus, a nossa santificação, meu Deus, ela possa ser aperfeiçoada a cada dia, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pelo Teu imenso cuidado para com as nossas vidas. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.